Começando o Falha de Cobertura 2023, quando começa o mata-mata da Libertadores. 16 clubes lutando pelo título, lutando pela glória eterna, lutando por um prêmio de 28 milhões de dólares, mas principalmente lutando por uma nova vaga na Libertadores. Professor Serginho da Pera Nunes, que prazer imenso ter você novamente ao meu lado. Boa noite. Com certeza, craque Daniel. Boa noite para todos. E ontem tivemos um Flamengo sem Pedro, craque Daniel. Flamengo sem Pedro porque ele foi cortado por causa de uma afta no lábio inferior. E na Copa Feminina, a treinadora Pia tocou violão. A torcida gritou leleô desesperadamente, mas por incrível que pareça, nada disso fez a bola entrar e a seleção brasileira feminina provou aí também que também consegue dar vexame em Copa do Mundo, mesmo sem o apoio e sem a estrutura dos homens. Essas atletas trabalham com muito pouco, Serginho. Quantos lagos essas atletas têm embargados atualmente pela Secretaria de Meio Ambiente? Nenhum, craque Daniel. Quantos padrastos essas atletas têm em reality show da Record, Serginho? Nenhum, craque Daniel. Quantas vozes de prisão essas atletas receberam pelo Alexandre Frota num cassino clandestino, Serginho? Nenhuma. Elas trabalham com quase nada, Serginho. Nada! Bom, o Flamengo venceu sem o atleta... O que foi, Serginho? Tem alguma coisa jovem no teu cabelo. Não tem nada jovem no meu cabelo. Isso se chama luzes californianas, Serginho. Você não entende porque você é uma pessoa mais simples, Serginho. Não tem nada jovem nisso, é normal. Eu achei bonito. Não é questão de ser bonito ou não ser bonito, Serginho. É que às vezes, até você provar a sua inocência, Serginho, é bom você mudar o visual durante um tempo. É, tudo bem. Até porque eu acho que você vai precisar ter paz, craque Daniel, pra fazer sua defesa nesse caso. Porque dessa vez eu dei uma olhada no processo e essa coisa do carro ter sido queimado com o rapaz da seguradora dentro, eu acho que isso vai dificultar um pouco o entendimento do juiz. Bom, acho que dessa vez vai ser... Tudo bem. Agora, indo diretamente para a nossa pauta aqui, o Flamengo venceu ontem, mesmo sem o atleta Pedro, que, ainda que suspenso, ele fez questão o tempo inteiro de dar um show de profissionalismo, contratando aí um preparador físico pessoal para socá-lo, mesmo durante a folga dele, Serginho. Exatamente. E o problema também aí, craque Daniel, é que o Flamengo tá desfalcado desse preparador físico, o preparador Pablo Fernandes, que é um preparador físico que é muito necessário numa competição como a Libertadores, que é uma competição quente. A gente sabe que é uma competição que tem muita briga, muita violência, e você tem um preparador físico que ele consegue bater no atleta do próprio time, porque não aqueceu, é um cara que pode bater em qualquer um. Destaques! E agora, Serginho, aproveita para perguntar qual é o seu destaque, o seu primeiro destaque de 2023. Craque Daniel, meu destaque é o técnico Sampaoli, Daniel. Esse é o meu destaque, porque o Sampaoli ele vem utilizando o Cebolinha na mesma técnica que ele usou para recuperar o Vidal, Daniel. E ele recuperou o atleta Vidal para entregar no Atlético Paranaense. Pra largar lá. Exatamente. E foi inteligente porque o Atlético Paranaense, o Atlético, né? Ele pode ser um adversário do Flamengo nessa competição, ou seja, ele já tá minando o adversário. E como é que ele faz, Daniel? Ele coloca o atleta Cebolinha, ele vai colocando o atleta cada vez mais pro final do jogo, Daniel. Hoje o Cebolinha, por exemplo, ele teve próximo de 1 minuto em campo. Quando ele viu, inclusive, ele botou o Cebolinha. Quando ele viu que o juiz deu 7 minutos de acréscimo, ele sentiu, Daniel. Mas você via me falando, Serginho, antes do programa começar, que o Sampaoli tá em busca de uma minutagem ideal para esse atleta. Exatamente. Que é a minutagem 0, Daniel. E eu digo mais, Serginho, o Sampaoli, olha a inteligência desse profissional. Antes de colocar o Cebolinha em campo, o que ele fez? Ele retirou os dois armadores do time, tirou o Arrascaeta e tirou o Everton Ribeiro, por quê? Para não ter risco do Cebolinha pegar na bola. Inclusive, você vê aí o cuidado que ele tem com esse atleta. Exatamente. E agora, uma coisa também muito interessante da gente observar nessa situação desse atleta Cebolinha é o seguinte, ele é um atleta diferenciado, Serginho. Muito diferenciado. Ele tem os movimentos, você pode perceber, totalmente invertidos. Ele é um atleta que ele joga na esquerda, mas ele chuta com a direita. Ele joga na frente, mas ele só corre para trás. Ou seja, ele parece que está jogando no sentido anti-horário o tempo inteiro. Isso é uma coisa boa, Daniel.
Uma coisa boa na questão profissional, na questão da atuação dele em campo, que ele é sempre surpreendente, mas na vida pessoal deve ser um pesadelo, Serginho. Esse é um ser humano que, quando tenta abrir uma garrafa d'água, ele acaba apertando a garrafa até ela explodir totalmente na mão dele. Agora, o meu destaque negativo, sempre temos um destaque negativo, nessa partida foi o atleta Davi Luiz, né? Um atleta que eu sou acusado injustamente de perseguir, mas aqui é uma análise fria desse atleta nessa partida. A gente viu que ele perdeu um gol cara a cara, de cabeça. Cara, cara. E aí, o que a gente que conhece a trajetória desse atleta começa a entender? Um atleta que cansou de esperar. Um atleta que dedicava a vida dele à manutenção da virgindade, mas cansou de esperar. Hoje em dia é um atleta já com suas plenas funções sexuais em funcionamento. E o sexo destruiu o futebol desse rapaz. Com certeza. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1. No maior clássico de reclamações do Brasil, que é Hulk versus Abel Ferreira, o Palmeiras levou a melhor, mas o confronto, Serginho, eu ainda vejo como em aberto. Foi 1-0 só, ou seja, em São Paulo, o Atlético pode levar muito gol ainda. Com certeza. Agora, depois de um 7-1 para a Alemanha, cara, Daniel, no Mineirão, dificilmente algum resultado negativo vai abalar o técnico Filipão, Daniel. Não tem mais como abalar. Agora, o que eu acho que o que está acontecendo com o Atlético é que ele está passando por um problema psicológico muito grave. Um problema psicológico muito grave, que é você ter um estádio em obra. Todo mundo sabe o estresse que é você acompanhar uma obra, Daniel. Não tem cabeça que consiga se concentrar numa partida. Eu já morei 10 anos numa obra e eu tive muitos problemas. A informação que a gente tem, Serginho, acerca da nova Arena do Galo é que ela será usada exclusivamente para shows do cantor e ex-marido Thiaguinho e em turnês de despedida do conjunto musical Skank, Serginho. E assim, o Atlético Mineiro vai poder continuar a empatar seus jogos tranquilamente no Mineirão, como ele vem fazendo, empatando e perdendo. E é um modelo de negócios realmente bem interessante, que é parecido com o que o Palmeiras faz com o Allianz Parque, que é um estádio de propriedade do grupo Coldplay, e o Palmeiras pode usar ocasionalmente quando esse grupo cede o estádio para o clube paulista, Serginho. Mas em relação a isso, eu também não é muito verdade, me desculpe aqui ter que contestar a sua informação, mas é porque na Arena do Galo já teve um amistoso, Daniel. Já teve um amistoso de inauguração, inclusive muitos torcedores, eles notaram que o estádio tem ponto cego, Daniel, na arquibancada. Interessante. O que o torcedor não entendeu, e a diretoria rapidamente veio se explicar em relação a isso, é que isso são cadeiras VIP, Daniel. São cadeiras VIP para quem não quer assistir o Galo jogar, Daniel. Então, vale a pena, principalmente no momento atual do time do Atlético, você pagar um pouquinho a mais para você ser fisicamente impedido de ver o futebol da equipe em campo, Daniel. Sem Isso dúvida. com todo o conforto. Sem dúvida. Agora, o Palmeiras, tudo indica, deve avançar, né, Serginho? Exatamente. E se o Palmeiras avançar, tudo indica, vai ser a primeira companhia aérea a ser campeã da Libertadores. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Triste a eliminação da seleção brasileira, triste para as meninas, triste para a torcida, triste para o futebol de maneira geral, mas muito mais triste para o Itaú, que vai ter que jogar fora diversas propagandas extremamente emocionantes. Mas os juros do cheque especial não param e essa é a verdadeira alegria. Então levanta a cabeça, dono do Itaú, e levanta a cabeça, torcida brasileira, porque o importante é que o que fica é o sentimento de revolta, raiva e decepção. Um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Um forte abraço a todos. Próximo programa na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã na TV Quase e às 17 horas, o compacto no Porta dos Fundos.